Olá a todos, professor Vini aqui falando, videozinho de hoje, Primeira Guerra Mundial, a parte 2, a continuação. Vale lembrar que eu já gravei um videozinho antes desse sobre as causas, o contexto, o porquê que gerou a Primeira Guerra Mundial. Agora nós vamos ver a guerra e como que a guerra alterou a história da humanidade para sempre. E tu vais ver que a Primeira Guerra Mundial tem uma grande conexão com a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Essa nossa parte agora é uma parte que nós vamos falar de vários assuntos, certo? Eu já fiz aqui uma pequena lista para ti, para a gente ir falando, né, e tentar deixar esse vídeo não muito longo, para que a gente possa então sintetizar, né, didaticamente organizar os teus estudos aí. Veja bem, primeira coisa importante é tu relembrar, claro, um pouquinho, se tu viu a primeira parte aí do vídeo, sobre as causas da guerra e como que a guerra começou. A guerra então ela vai começar na medida em que ocorrem declarações de guerra, né? O príncipe do Império Austro-Húngaro, lá o Francisco Ferdinando, é assassinado na cidade de Sarajevo e a partir dali então ocorrem sucessivas declarações de guerra. O Império Austro-Húngaro vai posicionar, né, seu exército diante da região que seria a Grande Sérvia, né, essa região balcânica. E a partir dali o Império Russo também posiciona suas tropas, o Império Alemão, o Império Francês, e aí ocorre, né, aquele fenômeno da paz armada, né, que agora é a guerra armada, porque afinal de contas eles vão se atacar. A partir daí vem o primeiro tópico, chamado de indústria da guerra. O que é esse tópico que eu separei aqui para vocês? É para te saber, né, que a partir daqui nós temos o desenvolvimento de uma grande tecnologia militar, uma tecnologia bélica, né? Costuma aparecer aí nas provas o caráter beligerante, né? Tem a ver com essa hostilidade, com esses conflitos, né? Com esses tiros, mortes. Então essa tecnologia aqui da indústria da guerra, ela está associada, por exemplo, com o avião, né? Vamos lembrar que o avião tinha sido inventado um pouco antes. O Brasil e o resto do mundo quase atribui essa invenção ao Santos Dumont. Os americanos atribuem aos irmãos Wright, mas enfim, o avião, que já tinha aí mais ou menos uma década e meia, 2 décadas, ele agora vai começar a ser usado como uma arma de guerra, né? Ele vai servir inicialmente para sobrevoar os territórios, fazer estratégia, mas depois ele também vai participar de combates. Vamos lembrar aqui a figura, sobretudo, do Barão Vermelho, né? Esse Barão Vermelho é o Barão von Richthofen, né? Que aqui no Brasil uma das suas herdeiras seria Suzanne von Richthofen, aquela moça que há alguns anos atrás acabou assassinando os próprios pais num conluio aí com os seus o namorado e o irmão do namorado, uma coisa do tipo. Mas, se eu não me engano, é o avô ou o bisavô dela era o Barão Vermelho, o Barão von Richthofen. Então, aviação, não esqueça do avião. A gente tem aqui outra coisa dos céus, o dirigível, né? A gente pode ter algumas questões aparecendo, o dirigível, né? Falando, por exemplo, sobre o Zeppelin, né? Led Zeppelin. Se tu curte aí um rock and roll como eu, tu vai fazer essa referência. O Zeppelin, né? Ou Zeppelin, ele vai ser então um dirigível, né? Também uma espécie de um balão inflável, né? Era usado gás e ele inclusive era
um perigo ambulante, né? Porque ele podia explodir, ele podia pegar fogo, né? E isso inclusive levou à morte de muitas pessoas, até que se abandonou um pouco essa história do dirigível a gás. Mas ele foi muito usado durante a Primeira Guerra Mundial, então também é um exemplo de tecnologia militar. Depois a gente tem ainda a metralhadora e o submarino. Só para te citar alguns exemplos do avanço que se teve na Primeira Guerra Mundial em relação à indústria da guerra, tecnologia militar, né? Aliás, aqui na Primeira Guerra Mundial vai se aposentar uma arma militar usada por milênios. Essa arma seria o cavalo. É praticamente a última grande guerra, né, que nós vamos ter a utilização do cavalo. Ele ainda vai estar presente durante a Primeira Guerra Mundial. Mas aí, meus queridos, vamos no próximo tópico aí. Plano von Richthofen. O que é isso? Von Richthofen não. Plano von Schlieffen. Professor burro. Plano von Schlieffen. Von Schlieffen é um general alemão. Ok? E isso aqui às vezes aparece lá nas provas para vocês também, porque é um plano então da Alemanha, desse general, que pretendia, né, lembre a localização geográfica da Alemanha, ela está com a França de um lado e com o Império Russo do outro lado, né? Vale lembrar que nesta época ainda nós não temos, por exemplo, a Polônia, né? Então nós temos o Império Alemão de um lado fazendo fronteira, né, com a França, de outro lado fazendo fronteira com o Império Russo. Qual que é a ideia do general? Atacar em ambas as frentes. Para esse general, a Primeira Guerra Mundial seria resolvida em 3 meses. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial durou 4, né? Ela vai de 1914 até 1918. Então, o plano von Schlieffen é a ideia da Alemanha atacar ao mesmo tempo a Rússia, ou se tu preferir o Império Russo, e a França, ok? Isso aparece lá para ti nas provas. Plano von Schlieffen, e aí, o que é isso? Então é essa a ideia. E se mostrou um erro, né, um fracasso, inclusive causou muitas perdas à Alemanha, porque não é fácil, né, você conduzir exércitos para lados opostos com inimigos diferentes. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, as tropas nazistas, né, a estratégia militar liderada pelo Hitler, vai usar isso como exemplo de algo que não deveria se fazer. Inclusive vai se usar o plano von Schlieffen para fazer o acordo aquele entre Hitler e Stalin, né? O acordo de não agressão. Muito bem. Próximo item, Batalha do Marne. Batalha do Marne é uma batalha que ocorre na França, ok? E essa batalha ela dá origem a uma característica fundamental da Primeira Guerra Mundial, que é a batalha nas trincheiras. Ok? Professor, o que são trincheiras? Trincheiras são aqueles buracos, né, cavados, onde os soldados vão ficar lá, né, dentro do buraco e só saem do buraco para dar tiros, né, nos seus inimigos. Depois eles se escondem novamente. Esses buracos, eles não são pequenos, tá? São buracos, são estruturas todas com uma espécie de túneis, vamos chamar assim, onde os soldados acabavam ficando por 6 meses. Há relatos de soldados que ficavam 1 ano no mesmo buraco, né, na mesma trincheira. Esse retrato das trincheiras aqui, tu pode ver num filme 1917, lançado agora, né, no ano de 2020. 1917 talvez tenha uma das cenas mais interessantes sobre trincheiras. O começo do filme nos mostra, eles tiveram um cuidado muito grande de representar essas trincheiras.
Então é uma sugestão aí de filme para te assistir, 1917, mostrando, claro, toda uma outra história, né, do filme, mas nos mostra aí um pouco da realidade do que eram essas trincheiras. Essas trincheiras, elas tinham péssimas condições de saúde, de higiene, há uma superpopulação de ratos, até porque nós temos aí uma morte, né, presente aí a todo momento na vida desses soldados que ficavam então quase que enclausurados dentro desses buracos. Então, Batalha do Marne dá origem a essas trincheiras e fica aí a sugestão do filme 1917. Outro assunto importante aqui é a participação das mulheres, tá? O que as mulheres vão fazer na Primeira Guerra Mundial? Primeiro que nós vamos ter mulheres que vão para a guerra mesmo. Enfermeiras, médicas vão atuar lá na linha de frente, ajudando na guerra. Mas as mulheres também vão participar do chamado esforço de guerra. O que é isso? É quando as mulheres vão para as fábricas. Cuidado, não é a primeira vez, não é agora que as mulheres estão indo para as fábricas. Elas já vão para as fábricas desde a Revolução Industrial. Mas agora ocorre um fenômeno interessante. Os homens praticamente todos vão sair das fábricas. As fábricas vão ser, boa parte delas, organizadas, lideradas pelas mulheres. Os donos continuam sendo os homens, mas o chão da fábrica agora é feminino. E sem a presença masculina, essas mulheres vão começar a se organizar e vão conquistar muitos direitos nesse período. Então é aqui que surge, né, além do trabalho das enfermeiras e médicas que vão lá estar no fronte, né? O fronte é o lugar onde está ocorrendo a guerra. Nós vamos ter também um outro aspecto importante, que é o trabalho delas nas fábricas. Vamos anotar isso aqui. E esse trabalho dela nas fábricas dá origem às chamadas sufragistas. Aqui vou te deixar uma outra sugestão de filme, chamado As Sufragistas. Nesse filme tu vai perceber a atuação das mulheres na Inglaterra no começo do século XX. E tu vai perceber que isso também vai ter uma relação importante com esse trabalho delas associados à indústria da guerra. As sufragistas, como o próprio nome diz, sufrágio tem a ver com eleição, com voto. Elas estão ali lutando pelo direito delas do voto. Então é nesse contexto aí das primeiras décadas do século XX que nós vamos ter as mulheres conquistando o direito ao voto. Então é outro assunto importante relacionado com a Primeira Guerra Mundial. E aqui eu preciso te dizer uma coisa. Geralmente, quando aparece nas provas a Primeira Guerra Mundial, não se pede sobre batalhas. Se pede sobre essas mudanças, esses assuntos relacionados com a Primeira Guerra Mundial. Um outro desses assuntos é o chamado genocídio armênio. O que é o genocídio armênio? O genocídio armênio é um conflito que vai envolver o Império Turco-Otomano. O que é Império Turco-Otomano? O Império Turco-Otomano é um império que vai ter origem lá no final da Idade Média, quando, liderados por Maomé II, os turcos otomanos conquistam a cidade de Constantinopla. E desde 1453 até o final da Primeira Guerra Mundial, essa região da Turquia, a atual Turquia, vai se chamar Império Turco-Otomano. E esses otomanos é que vão perseguir os armênios, ok? Durante a guerra ocorre o que alguns chamam de genocídio armênio, outros chamam de o holocausto armênio, porque eles vão ser perseguidos. E nós vamos ter entre 800 mil até 1,5 milhão de armênios que vão morrer perseguidos. Por que isso é um assunto que pode aparecer lá na prova para ti? Porque
genocídio armênio ainda é negado pelas autoridades turcas. Os turcos fazem vista grossa e negam a existência do genocídio armênio. Então, é um tema polêmico, né? Mas que os historiadores também fazem questão de lembrar. O Papa, né? O Papa Francisco, ele fez questão também de lembrar isso recentemente, né? Colocou um pouco o dedo na ferida lá para que se evite, né? Quando a gente faz vocês refletirem sobre o passado, é para evitar que isso possa voltar a acontecer. Próximo assunto, o Brasil. O que vai acontecer aqui no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial? Vale lembrar que o Brasil é governado durante a Primeira Guerra Mundial por Venceslau Braz. Esse é o nome do presidente do Brasil de 1914 a 1918. Coincidentemente, o mesmo período da Primeira Guerra Mundial. E o que vai ocorrer aqui no Brasil? Um processo muito grande de industrialização. Então, industrialização está associado com a Primeira Guerra Mundial. É uma industrialização que vai utilizar o princípio da substituição de importação ou substituição de importados. Por quê? Porque antes os produtos industrializados eles eram basicamente todos importados. Agora, o que é que vai acontecer? Os países, né, ricos, desenvolvidos, industrializados, eles vão estar na guerra. Só que em vez de eles estar fabricando fogão, geladeira, rádio, eles vão estar fabricando tanques, aviões, metralhadoras. E aí é uma chance que o Brasil vai ter de se industrializar, uma chance barra necessidade. Da onde é que vem? Eu só vou te chamar a atenção para uma coisa que, da onde é que vem o dinheiro para se fazer isso? Vem dos senhores do café, dos barões do café. Então esse processo de industrialização aqui, ele vai estar associado com a cidade de São Paulo. E é por isso, meus queridos, que São Paulo começa a se tornar uma capital da indústria brasileira, um estado muito próspero e muito rico, porque além da produção do café, eles vão aliar isso com o processo industrial que começa aí e não para mais. Claro que depois, aqui ele vai ser ainda incipiente, vai ser pouca coisa, mas depois, quando vem o presidente Vargas, isso volta a ser estimulado e aí São Paulo vai se destacar, como manter esse destaque até os dias de hoje. Último desses assuntos, para depois a gente falar sobre o fim da guerra, é um assunto que agora, eu diria nesse período da pandemia e pós-pandemia de 2020, nós vamos ter aí esse tema aparecendo nas provas e tu precisa conhecer. A famosa gripe, que assolou o período do final da guerra. Que gripe é essa? É a chamada gripe espanhola. Cuidado, não faça uma cagada aqui. Qual é a cagada que tu vai fazer? É dizer que gripe espanhola surgiu na Espanha. Não. Gripe espanhola, ela tem origens diversas, mas a princípio ela teria se originado nos Estados Unidos. Ela estaria contaminando aí um grupo de soldados numa base americana, militares que se preparavam para ir para a Europa. Há também um segundo foco em Nova York, no bairro do Brooklyn, se eu não me engano. E aqui nós temos uma propagação dessa gripe, que é o vírus H1N1, por causa da guerra. Esses soldados vão para a guerra, vão combater na guerra, e aí tu vai imaginar que eles vão para a guerra e logo depois eles voltam para casa, porque a guerra vai chegar ao fim. É um episódio que eu já vou te explicar aqui. Claro que
gripe espanhola é um assunto muito complexo. Eu sugiro que tu assista aí um vídeo que eu já fiz especificamente sobre gripe espanhola. Ali tu pode ver mais detalhes, e aí esse vídeo aqui que eu estou gravando não fica tão longo. Mas cuidado aqui com o nome gripe espanhola, né? Porque não surgiu na Espanha, a Espanha não teve um número muito grande de vítimas. Mas por que, afinal de contas, que ela se chama gripe espanhola? Porque a imprensa espanhola, a Espanha estava neutra na guerra, não estava participando, então ela tinha liberdade para dar as notícias. Então ela pôde noticiar sobre a gripe livremente. E aí ela foi a primeira entidade, a imprensa espanhola, o primeiro país, a Espanha, a noticiar sobre essa pandemia. E aí o que aconteceu? Acabou pegando o nome gripe espanhola. Mas, repito, ela não tem origem na Espanha, ela não teve o maior número de vítimas na Espanha. Essa pandemia da gripe espanhola, ela vitimou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Ela é altamente destruidora, esta pandemia, né? E esta pandemia trouxe várias vítimas famosas. Aqui no Brasil, depois do Venceslau Braz, nós tivemos uma eleição e Rodrigues Alves, envolvido com a revolta da vacina, né, no começo do século, agora ele foi eleito para um segundo mandato, mas ele acabou pegando a gripe espanhola e acabou falecendo, ok? Mas dá uma olhada lá no videozinho que eu fiz só sobre gripe espanhola, que pode te ajudar mais. Como é que chega ao fim a guerra, né? Então tu vai imaginar 4 anos de conflitos, muitas batalhas, muitas perdas, mas aí a guerra vai terminar. Antes da guerra terminar, a gente tem aí um assunto muito importante para te lembrar. E aí talvez você vai precisar ver outro vídeo, outra videoaula, né? Porque aqui ocorre um fato muito importante na história da humanidade. A saída da Rússia da guerra. Lembrem que em 1917 vai ocorrer a Revolução Russa. Então vamos chamar essa revolução da Revolução Bolchevique. Essa Revolução Bolchevique é a Revolução Comunista, né? A Revolução Russa, que provoca a saída da Rússia da guerra. Mas essa saída, ela é consolidada por um tratado chamado de Brest-Litovsk. As provas às vezes gostam de cobrar esses nomes, né, que tu conheça minimamente a história. Então, Brest-Litovsk é o nome desse acordo que acabou com a saída da Rússia da guerra depois da Revolução Bolchevique. Por que tem esse nome? Brest é o nome do ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Litovsk é o das Relações Internacionais da Rússia, né? Então, isso é comum. Depois da Segunda Guerra Mundial nós vamos ter o Tratado Ribbentrop-Molotov. Então, é uma coisa comum ocorrer o uso dos nomes desses ministros. Aqui, Tratado Brest-Litovsk, então, é o tratado que firmou a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Próximo assunto que nós temos que falar é o seguinte: com a saída da Rússia, nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos. O papel dos Estados Unidos, o papel desempenhado pelos Estados Unidos é espetacular também nesse momento. Por quê? Os Estados Unidos, meus queridos, eles vão ganhar muito dinheiro com o final, aliás, com a guerra. Os Estados Unidos vão vender armas, equipamentos militares e vão também financiar, ou seja, os bancos americanos vão emprestar dinheiro, sobretudo para a Inglaterra, para a França. Então, os Estados Unidos vão ganhar dinheiro durante a guerra e depois da guerra, né? Com os juros todos
que eles vão receber desses empréstimos, eles também vão financiar depois a própria reconstrução da Europa. Então é aqui, meus queridos, que os Estados Unidos vão se tornar uma potência. É aqui, na verdade, que ocorre uma mudança muito importante. Qual é? A Europa perde o seu papel de local mais importante do mundo, mais rico do mundo. Esse papel vinha desde as grandes navegações. Então, 400 anos de preponderância que teve as grandes navegações, depois então o mercantilismo, a acumulação dessa riqueza, depois vem a Revolução Industrial, até aqui. Chegou aqui, o que vai acontecer com os Estados Unidos? Eles vão se tornar o número 1, eles vão se tornar aí os pioneiros do negócio. E eles vão então passar a dominar a economia mundial. Aqui nós temos um papel importante também de um cara chamado Woodrow Wilson, que é o presidente americano durante a guerra. Ele vai ter um papel fundamental a partir de agora, mas eu já te falo um pouco mais sobre o Woodrow Wilson. Porque nós precisamos falar um pouquinho sobre essa palavra, o armistício. O que é um armistício? Um armistício é um cessar fogo. Esse armistício, ele é do ano de 1918. Por isso que a gente costuma dizer que a guerra terminou em 1918. Ela durou 4 anos, porque a partir desse momento nós não vamos ter mais tiro, morte, né? A guerra para. E a partir daí começam a haver as negociações de paz. A partir desse armistício aqui, o presidente dos Estados Unidos, chamado então de Woodrow Wilson, ele vai fazer uma proposta. A proposta de paz do Woodrow Wilson fica conhecido como a paz, veja bem, sem vencedores. Essa paz sem vencedores entrou para a história como os 14 pontos de Wilson. Os 14 pontos de Woodrow Wilson. Esses 14 pontos aqui, então, tinham como base a ideia da autodeterminação dos povos, ou seja, a partir daquele momento todo mundo iria para casa, iria se refletir sobre a guerra, mas não haveria um culpado pela guerra. Isso seria um erro histórico, segundo o Woodrow Wilson. Os países deveriam se reconstruir, mas a diplomacia é que deveria imperar. Entretanto, meus queridos, não foi isso que aconteceu. O que foi feito foi a imposição do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado em 1919. Por isso que alguns falam que a guerra terminou em 18, outros falam em 19. Mas o conflito em 18 e o tratado que colocou fim em 1919. Aqui uma outra sugestão importante, eu também já gravei um vídeo só sobre o Tratado de Versalhes, aí tu pode ver lá, tu pode aprender mais, né, os detalhes sobre ele. Aqui eu vou tentar sintetizar ele para vocês. O Tratado de Versalhes, ele foi feito pela Inglaterra e pela França, ok? Esse tratado, Inglaterra mais França, acabou resultando no que a gente chama de a paz dos vencedores. Ou seja, a partir desse momento, veja só, nós temos vencedores, e se nós temos vencedores, significa que nós temos os derrotados, nós temos os perdedores. E é aqui que talvez valha a pena a gente falar pelo menos um pouquinho sobre isso. Quem seriam os grandes derrotados? Os grandes derrotados seriam os países principais do que ainda se chamava Tríplice Aliança. Na verdade, eles já passavam a ser chamados como as potências centrais. A Alemanha,
o Império Austro-Húngaro, e no lugar da Itália, que havia saído da guerra, depois até chegou a participar no final ao lado da Tríplice Entente, mas no lugar da Itália, Império Turco-Otomano. Então vamos repetir: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. O que aconteceu com esses países? Eles sofreram inúmeras punições, mas as punições que mais nos interessam nesse momento agora são as punições sobre a Alemanha. A Alemanha vai chamar o Tratado de Versalhes de Diktat, que seria traduzido como ditado. Ditado é aquilo que né, talvez o teu professor lá, pelo menos o meu fazia assim, ditado número 1, ele dizia lá, sei lá, caixa, e tu tinha que escrever caixa, fone de ouvido, o cara não sabia se ia hífen, se não ia hífen, se caixa era com X, com CH, isso sei lá, na segunda, terceira série, né? Ditado é uma imposição, né? O professor dita, não, pera, anotem que eu vou ditar, e ele dita o conceito e tu só anota o que ele dita. Então essa ideia é a ideia que vai prevalecer lá entre os alemães. Por quê? Porque o Tratado de Versalhes, ele limitou o exército alemão em 100 mil homens, ele acabou com a marinha, ele reduziu a pó quase a aeronáutica alemã, ele impôs sobre a Alemanha uma indenização de 33 milhões de dólares, eles criaram a partir do território alemão a Polônia, eles vão se apoderar da região da Alsácia-Lorena, eles vão desmilitarizar a região do Reno, ou Renânia, né? Eles vão também ocupar a região dos Sudetos com a Tchecoslováquia, ou seja, a Alemanha vai sofrer uma série de penalizações. Mas o que chama a atenção aqui é o porquê que a Alemanha aceitou o tratado. E ela assinou porque a Alemanha estava passando por uma revolução também. O Kaiser Guilherme II havia renunciado. E aí criou-se a chamada República de Weimar. E essa República de Weimar, ela tinha um dilema. Ou ela combatia os comunistas da Liga Espartaquista, da Rosa Luxemburgo, do Liebknecht, ou ela voltava para a guerra. E ela resolveu combater os comunistas ao invés de voltar para a guerra. Então, para resolver o problema interno, essa ameaça comunista, havia essa ameaça, porque tu vai lembrar que a Rússia vizinha tinha virado comunista. Então, para evitar o avanço comunista, eles preferiram assinar o Tratado de Versalhes, mesmo que o Tratado de Versalhes fosse absolutamente prejudicial a eles, né? Lembra, eles vão perder territórios, tem a Polônia, tem o corredor polonês, um acesso ao porto de Danzig pelo meio do território alemão, mas eles preferem fazer isso para evitar então o retorno à guerra e aí poder combater os comunistas. Mas olha o que vai acontecer, presta atenção nessa consequência. A consequência disso aqui é um sentimento de humilhação, meus queridos. Humilhação do povo alemão, que vai ser muito bem explorado pelos nazistas, pelo partido nazista, pela figura do Hitler. E isto, meus queridos, esse sentimento de humilhação que dá espaço para discursos nazistas, vira um discurso de ódio, vira um discurso de vingança e esse discurso leva a uma nova guerra. Se tu preferir, a uma continuação desta guerra aqui, que seria o quê? A Segunda Guerra
Mundial. Então, aqui é fundamental que tu entenda, as questões exploram muito isso, ok? Que a Primeira Guerra Mundial está conectada com a Segunda. Ou, se tu preferir, a Segunda Guerra Mundial é uma consequência da Primeira. Ou, se tu preferir ainda mais, uma das causas para a Segunda Guerra é a Primeira, é o Tratado de Versalhes. Então aprofunde aí um pouco mais teus estudos sobre o Tratado de Versalhes, vale a pena. Agora, para a gente finalizar, uma outra consequência importante da Primeira Guerra Mundial, do fim da Primeira Guerra Mundial, é o fim dos impérios. A partir daqui o cenário e o mapa da Europa muda completamente. Porque a gente vai ter, olha só, o fim de grandes dinastias ou de grandes impérios. Nós temos o fim do Império Alemão, né, com a proclamação da República de Weimar. Nós temos o fim do Império Russo com a Revolução Bolchevique e a queda dos czares da família Romanov. Nós temos o fim do Império Austro-Húngaro com a queda da dinastia dos Habsburgo e nós temos ainda o fim do Império Turco-Otomano com a queda da dinastia otomana e a proclamação da República da Turquia. Ou seja, a Europa e mesmo o mundo não seriam mais os mesmos depois da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial mudou a história da humanidade. Certo? Eu espero que tu tenha gostado, eu espero que tu tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, sabe que é só perguntar. Muito obrigado sempre pelo carinho de todos, bons estudos e um grande abraço.